graça e a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Nós estamos hoje completando a série Caminhando com Jesus. Fizemos na semana retrasada o primeiro capítulo, em que nós abordamos sobre o arrependimento. Na semana passada, tivemos a bem-aventurança de poder falarmos, nos focarmos acerca do pecado. E hoje nós vamos concluir a série, ou seja, o terceiro capítulo, que nós vamos falar sobre confessar Jesus como Senhor. Nós começamos dizendo sobre o arrependimento, mostramos que Jesus, no início do seu ministério, ele conclamou as pessoas a se arrependerem, porque o reino dos céus está próximo. Vimos também, em seguida, sobre o pecado, que Jesus, apesar de não falar muito sobre a palavra pecado em si, Jesus nos trouxe a doutrina do pecado, e isso é muito nítido, por exemplo, no Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre vários tipos de pecado, várias condutas humanas que aborrecem a Deus, como no capítulo 5, Sermão do Monte, signos 5, 6 e 7, Mateus 5, 6 e 7. Então ele fala sobre o adultério, fala sobre o homicídio, fala sobre a vingança, sobre o juramento em vão, fala sobre nessa abordagem sobre a doutrina do pecado. E hoje nós vamos ver, dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, vamos dar seguimento a essa compreensão. E aqui a gente já começa citando que João Batista tinha vaticinado, conforme João, o evangelista, João 1, 29, quando ele dizia: eis o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus 1 e 21, dizia assim, falando de Maria, dizia: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Oramos ao Senhor para que o Espírito Santo nos ilumine nesta manhã, neste final de manhã, para que possamos progredir no conhecimento, na absorção da sua palavra, da palavra santa, e para que nela possamos viver. Porque vamos falar hoje sobre aquilo que exatamente faz a diferença, o marco divisório entre aquele que é ímpio e aquele que se tornou santo pela graça do Senhor Jesus. Veja bem, eu quero citar agora, neste momento, duas passagens da Bíblia, para poder nos harmonizar com o conhecimento da confissão para Jesus. Então vamos ver aqui que João, somente no livro de João, ele fala sobre a mulher adúltera. Então lá na conclusão, que é o capítulo 8, João 8, e no versículo 10, a gente já sabe da história de que a mulher estava sendo perseguida pelos judeus, porque ela tinha cometido adultério, e a gente sabe qual era o fim, pela lei dos judeus, daquele que cometia adultério. Então, diz aqui na passagem do versículo 10, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, porque os homens sumiram, depois que Jesus instou-os a proclamar, a dizer que não tinham pecados, e atirasse a primeira pedra, então eles sumiram, ficou apenas a mulher. Então Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
isso que eu queria citar. Primeiramente, que Jesus fala 2 vezes a palavra de pecado, quando ele diz aqui, não peques mais. Esta é uma passagem em que fica registrado essa fala de Jesus. E também, no capítulo 5, voltando um pouco no mesmo livro de João, falando da cura de um paralítico, quando disse que Jesus estava na festa dos judeus, havia uma festa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. E lá, junto ao que chama aqui a Bíblia a Porta das Ovelhas, eles tinham 5 pavilhões, onde lá estavam pessoas adoentadas, coxos, cegos, paralíticos, enfermos, e todos eles iam lá na esperança de serem curados, porque se dizia que um anjo descia em certo tempo e agitava a água que tinha naquele poço, que é conhecido como poço de Betesda, dentre esses 5 pavilhões. E ali ele agitava a água, e apenas uma pessoa, aquele que primeiro se atirava no poço, ele era curado, ele sarava de qualquer doença. E ali estava um homem há 38 anos esperando a sua oportunidade. Embora, na verdade, ele não tinha nenhuma chance, porque ele já dizia assim, que ninguém levava ele para tomar aquele banho, porque sempre quando ele ia descer, outro antes dele já o fazia. Mas Jesus apareceu lá, perguntou a ele, queres ser curado? E ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, outro desce no meu lugar. E Jesus disse então, levanta-te, toma o teu leito e anda. E mais à frente, diz, mais tarde, Jesus encontrou essa pessoa no templo e lhe disse, olha que já está curado, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ainda tem essa consequência que Jesus informa, qual seja, se você pecar mais, vai te suceder coisa pior. Imagina um homem que passou 38 anos esperando ser curado da sua paralisia. Então, irmãos, o que é que isso tem a ver com a confissão a Jesus como Senhor? Como eu disse, para traçar essa diferença entre a salvação, entre aquilo que nós vamos ser acometidos, que é a graça de Jesus, que somos acometidos pela graça de Jesus. O que nós vimos, então, é que nós, na nossa vida, nós, muitas vezes, nós ouvimos essa palavra, estamos nessa situação de que as coisas nos condenam, as pessoas nos condenam. E nós precisamos nos livrar disso. E muitas vezes também nós precisamos levantar-nos, tomar o nosso leito e andarmos. E como fazê-lo isso? Então, o caminho aqui, como se viu, é Jesus Cristo. Quero citar então, pela Bíblia, 4 versículos que nos abrem a compreensão sobre o confessar Jesus. Então, o arrependimento é importante. O arrependimento dos pecados. É importante que o Espírito nos revela os pecados. E nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Mas simplesmente nos arrepender, conhecermos os nossos pecados, na realidade, isso não traduz a salvação. É preciso dar o terceiro passo. É exatamente esse capítulo de hoje que nós estamos versando, que é confessar Jesus. Então aqui diz, por que confessar Jesus? Bem, por que confessar Jesus? Nós temos aqui, vamos citar primeiro 3 capítulos, que diz assim, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Basta aqui uma interpretação literal, não precisa de nenhuma delonga, não precisa de nenhum aprofundamento. E aqui nós vimos por todas as letras escritas pelo apóstolo Paulo, não é? De que não há saída se não houver confissão com a nossa própria boca, não é?
crendo em nosso coração, porque não é uma confissão vã, não é uma confissão, vamos dizer assim, decorada simplesmente. É uma confissão que brota do coração, e a própria Bíblia diz, né? O que sai pela boca é o que vem do seu coração. Se você mente, o que você vai dizer é mentira, mas se seu coração diz a verdade e reconhece que Jesus foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, será salvo. Filipenses, o mesmo Paulo, ele alerta aqui no livro 2, capítulo 2, versículo 10 a 11, ele diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ei, irmão, precisa de coisa mais clara do que isso aí? Muito simples, né, irmão? Para ver a profundidade disso. E 1 João 4,15 diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como essa série fala de caminhando com Jesus, nós vamos trazer agora aquele versículo que eu considero um dos versículos mais emblemáticos da Bíblia. Um dos versículos que mais me toca. Um dos versículos que dá mais significância ao recebimento da graça do Senhor. Ao privilégio, ao voluntarismo de agradecer a Deus por isso. Veja bem, Mateus, no capítulo 10, versículo 32, 33, ele nos ensina assim. Olha lá, isso aí é palavras da boca de Jesus. Ali a gente ouviu Romanos, Paulo falando, nós ouvimos de Filipenses, Paulo falando, e 1 João também, o apóstolo João falando. Agora vamos ouvir quando Jesus nos ensinou assim, dizendo: veja bem, irmãos, prestem bem atenção. Isso que eu vou dizer nesse final de manhã pode significar, ou eu digo até, vai significar a mudança da sua vida. Se você compreender isso, você pode dar um passo definitivo da sua vida. O homem ali passou 38 anos na beira do tanque, esperando curar-se da paralisia. Quanto tempo você está paralisado, irmãos? Eu fiquei paralisado 53 anos. Foi quando eu recebi o chamado de Jesus, quando ele disse assim: toma o teu leite e anda. Aleluia. Aquilo que disse para o paralítico, ele disse para todos nós. Todos nós somos paralíticos, no sentido de não andarmos para Jesus. Então veja bem, também lá na mulher adúltera, na passagem que João fala, ele fala que quem te condenou, ou seja, nós vivemos também sob a égide das condenações humanas. Nós passamos o tempo todo querendo nos desvencilharmos do que nós elegemos como algo que nos condena todos os dias. E para a glória do Senhor, Jesus nos ensina assim: portanto, todo aquele que me confessar, ele disse que me confessar, Jesus disse isso, aleluia, diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Olha lá, irmão, que coisa linda. Há como não se confessar perante Jesus se a graça agora já foi derramada? Não há como. Arrependimento de pecados, confissão a Jesus. E ele aqui diz a antítese disso que ele falou. Ou seja, quer dizer, a confirmação. Quando ele diz: mas aquele que me negar. Negar não significa negar com comissão, ou seja, falando, dizendo, não. Você nega a Jesus através da omissão, através de gestos, de condutas, de atos. Isso é negar a Jesus. E ele diz aqui: aquele que me negar diante dos homens, ou seja, diante dos outros, diante dos irmãos, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém. Então a reflexão, irmão, que é rápida, mas é profunda, é que se devemos ou não nos confessarmos a Jesus e somente a Ele, que Ele é o Senhor, o único Senhor, como disse lá em Romanos 10:9.
único Senhor, porque assim, quem invoca o nome do Senhor será salvo, profecia de Joel no Antigo Testamento e também em Romanos, repetida por Paulo. Então não há, né, escapatória, ou melhor, há escapatória, há esperança, e a esperança é concreta, é viver nos passos de Jesus. Por isso que essa série breve foi para nós, para exortarmos a todos a compreender isso, a refletir sobre isso e dizer que não há saída se não for caminhando com Jesus. Caminhar com Jesus, primeiramente, para andar com Ele, precisamos confessar. Então eu concluo aqui essa palavra hoje, aleluia Senhor, dizendo: veja os seus pecados, irmãos, se arrependa deles, irmão. Confesse Jesus. Amém.